Fala aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do meu estilo de vida que fiz entre mim e Deus, tá ok? Subchefia da Associação Religiosa Evangélica do Brasil indica este artigo espécie doutrina ideológica Henrique Alves Toledo, vulgo Henrique Teledense. Faço saber este assunto lei número 10.999/17 CAE. Estilo de vida Henrique Teledense, Código Evangélico para Henrique Alves Toledo, vulgo Henrique Teledense. Finalidade do Estatuto Evangélico da Teledense Andres, a fim de que Deus possa me abençoar com sabedorias bíblicas e sabedoria de outros conhecimentos que eu buscar, e que possa atender minhas orações mediante a sua vontade, ó Deus. Estatuto Evangélico da Teledense Andres, Estatuto Henrique Teledense, Estatuto Teledense, ou doutrina ideológica é uma prática religiosa para Henrique Alves Toledo, vulgo Henrique Teledense. Juramento. Em nome de Deus, mediante a graça e o amor de Jesus Cristo, seu Filho e meu Salvador, juro perante a minha alma, meu coração e corpo, que é o templo do Espírito Santo, e em cumprir todos os mandamentos do Estatuto Evangélico da Teledense Andres, está jurado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este juramento é perpétua. Mesmo quando acabar o voto, este juramento perdurará, enquanto Henrique Teledense estiver com saúde e forças para cumprir. Que este estatuto moral esteja no meu coração, mente e alma, porque o verdadeiro cumprimento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Estatuto Evangélico da Teledense Andres, 700-7700-8103. Orar 3 vezes por dia, tirar 2 madrugadas a semana para oração, fazer pelo menos um jejum por semana, evitar o uso de palavrões, orar antes das refeições, tirar de 10 a 18 minutos de leitura bíblica por dia, não dizer mentiras, tomar cuidado com a língua, guardar a 10ª lei de Moisés, não comer gorduras, não beber refrigerante, não comer doces, não repetir no almoço, apenas uma vez comerá, comer doces apenas uma vez por mês, não jantar, não comer carne de porco por motivo de saúde, não comer pão de manhã, comer frutos no lugar do pão, não comer muitas frituras e evitar em comer, não misture arroz com macarrão, apenas uma comerá, jantar saladas ou frutas menos massa, quando puder, guarde de 50 a 100 reais por mês para usá-lo em casos de necessidade. Disse-lhe Jesus Cristo: bem-aventurado o homem que busca conhecimento, portanto leia a Bíblia, estude, mas não só ela, leia, estude também outros livros, busca sabedoria, conquiste a vida. Dias das semanas Teledense: domingo, princípio Amisabibe, segunda Amisabibe, terça, segundo Amisabibe, quarta solenidade, quinta juramento, sexta Oriente, sábado Yeshua. Dicionário Teledense: princípio Misabibe, preparação para a oração da madrugada de Misabibe. Misabibe, primeira oração de madrugada. Segundo Misabibe, segunda oração de madrugada. Solenidade, leitura do Estatuto Henrique Teledense de todo o caderno. Juramento, renovar o compromisso com Deus. Oriente, relembrar o compromisso com Deus. Yeshua, Senhor do Sábado. Ideologia militar do Estatuto Evangélico da Teledense Andres, Estatuto Henrique Teledense, Estatuto Teledense. Amar o país, ter disciplina, apoiar o militarismo, ser armamentista, ser honesto, ter um espírito militar, orar pela pátria, ter sede e fome de justiça contra assassinos, estrupadores, bandidos e de toda laia de gente vagabunda, pregar o evangelho para ter uma sociedade mais consciente, ser patriota, preservar os direitos da família, não concordar com a liberação de drogas, abortos, etc., não apoiar o homossexualismo nem a prostituição, lei para homicídio ou feminicídio, matou, morreu, lei da legítima defesa, matando em legítima defesa não será réu. Enfermaria Teledense: quando em caso de enfermidade ou necessidade, quando houver preciso em comer em horas não permitidas pelo estatuto, então poderá comer, menos coisas que não precise comer. Em caso de enfermidade, onde fizer o uso de remédios fortes durante a noite, aí poderá comer feijão com saladas, ou em caso de glicose baixa, poderá fazer o uso de doces, neste caso ficará inexcusável. Cumprir em ato de voto até 2022, depois que o voto acabar, será cumprido em ato de fé pelo comando messiânico. Legislação de amparo jurídico teledense, LAJET. Código Penal Teledense, CPT, Lei número 2019, cabe. O Código Penal irá punir o cumpridor quando houver desvio de conduta. A pena será aplicada mediante pagamento de pontos cobrado pelo cumprimento do cumpridor. O desvio de conduta será por parte do cumpridor
pelo Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, em pontos. A maior multa por pena não poderá exceder 30 pontos. O desvio de conduta constitui-se desde que haja por parte do cumpridor desvio de conduta. Exemplo, se o cumpridor apoiar o que o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias não apoia, ou não apoiar o que o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias apoia, ou por crime cometido em alguma doutrina do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, a pena mediante cobrança de pontos que devem ser pagos. Os pontos que forem por pagamentos devem ser riscados de vermelho. Artigo 1. Se porventura vier a pecar contra algum mandamento da doutrina espiritual do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, pena de 20 a 25 pontos. Artigo 2. Se porventura vier a pecar contra algum mandamento da doutrina alimentar do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, a pena de 15 a 20 pontos. Só estará livre da pena os que estiverem resguardados pela enfermaria do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias. Artigo 3. Se porventura vier a pecar contra alguma doutrina, contra a doutrina financeira do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, podendo cumprir e não cumprir, pena de 8 a 10 pontos. Artigo 4. Se porventura vier a pecar contra a doutrina escolar do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, podendo ter cumprido e não cumprir, a pena é de 20 a 21 pontos. Artigo 5. Se porventura vier a pecar contra algum mandamento da doutrina semanal do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, podendo ter cumprido e não cumprir, a pena é de 1 a 2 pontos. Artigo 6. Estando resguardado pela enfermaria do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, estará livre. Artigo 7. Se porventura vier a ter desvio de conduta pecando contra a ideologia militar do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, a pena é de 12 a 20 pontos. Artigo 8. Se porventura vier a pecar contra todas as doutrinas do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, a pena é de 30 pontos. Artigo 9. O Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, na doutrina alimentar, diz: não comer doces. Neste caso, a palavra proibitória refere-se ao ato de comer o doce e não de beber coisas doces. Neste caso, por mais ilógico que pareça, não se torna um ato ou uma prática de crime ou pecado perante o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias. Artigo 10. Em cumprimento da palavra de Deus, que está delegado aos crentes em Jesus, e principalmente ao evangélico Henrique Teledense, não poderá comer carnes sufocadas com sangue ou nem alimentos oferecidos a ídolos ou santos. Redação dada a esse Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias no dia 30 de 8 de 2019 pelo Comando Administrativo Belga. Para conhecer a política do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, digite no YouTube Concurso Henrique Teledense, ou para mais informações digite Sistema Único Teledense SUT 10 de 1 de 1999. Contravenção da Lei número 2019-A. Contravenção Penal. Contravenção Penal CPT 1.0. Pelo experimento do Comando Administrativo Belga. A contravenção penal se em práticas por crimes e desvio de conduta praticado pelo agente ou cumpridor. A contravenção penal configura crime culpado, mas sem penalização para pequenos termos, como exemplo, pecar contra algum mandamento do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias. A pena poderá ser suspensa pela órbita da lei. A órbita será na votação. Marque culpado num papel e inocente em outro papel. Dobre ambos e misture e dá para outra em tirar. A sorte que saiu será sua sentença. Artigo 1. Se porventura pecar contra algum mandamento do Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, apenas ser expedido pelo Código Penal teledense, porém a contravenção penal aplica-se apenas multa de meio ponto apenas. Artigo 2. Se porventura o agente pecar contra 2 mandamentos, aí sim o agente será punido mediante o Código Penal teledense CPT com as penas competentes. Artigo 3. O agente pode responder pelo crime de responsabilidade se for resguardado no se for enquadrado no Código Penal teledense CPT. A pena é de 12 a 13 pontos. Artigo 4. Não será punível se o agente pecar contra o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, se ele estiver em condições de impossibilidade de cumprimento ou por provocação de natureza ou impulso hormonal. Provocações, né? Redação dada a este Estatuto dia 31 de 8 de 2019 pelo Comando Belga. O Código Penal teledense e o Código de Contravenção Penal não alteram o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias. Redação dada a esta doutrina religiosa militar
como estilo de vida para o evangélico Henrique Alves Toledo, vulgo Henrique Teledense. Fundadores: Henrique Alves Toledo, Divino Alves Toledo, Pastor João Batista Dias, aprovado por Leonete Alves de Oliveira Toledo, Camila Alves Toledo, Divino Alves Toledo, Pastor João Batista Dias, José Divino da Silva Toledo e Olindina Maximiana da Silva Toledo. Esse estatuto, no caso, foi criado no dia 10/1/2017 na Tele de Sandres para o comando administrativo evangélico, tá? Então este é o meu estilo de vida cristão entre mim e Deus. Este é o meu estilo de vida evangélico entre mim e Deus, mediante um voto e mediante um compromisso de juramento com o Estatuto Evangélico da Tele de Sandres. Agora vamos ler a Constituição do Estatuto Evangélico da Tele de Sandres. O que constitui o Estatuto a ser o que ele é? Lei números 30, verso 2, de 544 a.C., prediz no cumprimento aos votos feitos a Deus, referente a 24 de setembro depois de Cristo, envolve o cumprimento e a obediência total do cumprimento do voto de Henrique Alves Toledo ao seu compromisso. Referente ao Estatuto Teledense, ao qual este mesmo jurou perante a graça de Cristo em cumprir em estado de perpetualidade suprema. Amém. Lei Teledense estabelecida pelo Comando Evangélico de 2017 na Tele de Sandrias e aprovado pelos pastores Divino Alves Toledo e João Batista Dias. Lei 289 de 2017 dá voz aos aprovadores a voz e cargos como testemunhos desse ato aos crentes brasileiros, e só será revogado pelo comando messiânico que breve virá, porque o voto teledense para os leigos é um ato de radicalismo de loucura, porque só os loucos o entendem, e essa lei será uma lei teocrática, já para os leigos é uma lei de loucura. Lei do comando messiânico, que irá entrar em vigor no dia 10 de janeiro de 2022. O voto findou-se. Agora o Estatuto Henrique Teledense será cumprido em ato de fé e não mais em voto de obrigação. Tudo quanto fizer dos mais pequenos mandamentos para o Senhor já é obra de fé. Seja valente, guerreiro, singele a tua espada à guerra e lute, porque a vida é um verdadeiro campo de batalha. Seja valente e determinado em tudo o que quiser fazer. Faça a vontade do Senhor, que Ele te abençoará abundantemente. Amém. Estatuto acima de tudo, Deus acima de todos. Então, este é a Constituição teledense, a Constituição do meu estilo de vida entre mim e Deus. Este ao todo é o Estatuto Evangélico da Tele de Sandrias, o Estatuto Henrique Teledense e o Estatuto Teledense. Então, essa aqui é a minha vida entre mim e Deus. Há 2 anos já estou nesta vida. Então, e Deus muito tem me abençoado perante esse estatuto, mediante os meus sacrifícios e o meu cumprimento do que eu prometi a Deus, tá? Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus. Só para ressaltar, esta doutrina é uma doutrina religiosa militar para Henrique Teledense, beleza? Então, que Deus abençoe a todos. Amém. Pistola 380, modelo 58. Vamos aqui em Henrique Teledense com 380. Fechar o ferrolho. Desarma o cão. Alimentar aí. Travou.